Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, Mionzeira na área, tio Black, tio Flakes. Olha só, meu, esse filme MMA, que patético, meu. Esse cara falando, certo, a frase dele, meu, desistir nunca. Desistir de quê? De pegar dinheiro da Lei Rouanet to Black, da Lei Rouanet to Fly, no Retroplay to Black. Opa, e aí galera, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de filme de porradeiro, certo? Filme de luta, por isso que eu tenho aqui o meu Sensei Seagal também comigo, não é mesmo, certo? Mas quem dera fosse um filme até do pior do Seagal. Seria melhor do que eu acabei de assistir, não é mesmo? MMA. Mion mostra o abdômen, mas nenhum talento, nem pra atuar, nem pra nada. Meu melhor amigo do MMA. Essa desgraça. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, não é mesmo? Aliás, eu recomendo todo mundo assistir. Assiste, tá na Disney, vai. Dá uma olhadinha, vê se eu tô mentindo depois de você assistir. E aí já começa, Globo Lixo financiou essa desgraça, não é mesmo? E aí a gente já vê de cara uma luta totalmente falsa, não é mesmo? Mesmo eu, que não entendo nada de luta, sei que nada disso aí é real, certo? Parece uma luta do filme do Van Damme dos anos 90, um bem ruim daqueles. Olha essa luta, meu, que ridículo, meu. Mas beleza, porra, basta assistir aquele filme do Jake Gyllenhaal, aquele último lá, com Conor McGregor. Copia! Por que você só não copia? Já que todo o resto é copiado. Aquele filme Roadhouse, ele já parece meio Conor McGregor, meio andando naquele filme, não é mesmo? Acho que o Conor McGregor é melhor ator que ele. Thank you, God. Sandwiches. You fucking famished. E o lema dele parece que nesse filme é desistir nunca. Eu já tinha te falado isso. E a gente sabe, não é mesmo? A gente assistiu Legendários. Você não desistiu, apesar daquilo ter morrido na primeira semana, não é mesmo? E nessa época todo mundo pediu pra você desistir. Mas imagina só, a gente não ia ter esse filme. Legendários, aquele programa que as pessoas só viam pra ver aquele quadro idiota, não é mesmo? Tipo, olha isso aqui, meu, que ridículo. Chipei, tio. Essa merda sem graça. Não eu nunca assisti uma bosta dessa, não é mesmo? Você precisava de mais grana do pastor, dos fiéis. Só pra botar no bolso do Hulk magrelo, não é mesmo? Pra pagar o salário do Banana Mecânica. E aí ele começa o filme, ele tá meio que pegando uma mina lá qualquer, né mesmo? Só que ela vaza de saco cheio, porque ele só fala dele mesmo 300 horas. Mas aí eu me perguntei, caramba, esse filme, será que é sobre o próprio Mion? Se você quiser mudar a história da MTV, você me dá essa chance. E as pessoas podem até argumentar que eu também não sou, talvez, um dos melhores dos atores, mas não viram todos os meus trabalhos, só viram aquela cena idiota da Favorita, que todos repetem a exaustão, não é mesmo? Mas não viram, talvez, Secretária do Presidente? Eu tô super duro mesmo, mas no sentido ruim da palavra, né? Um pequeno seriado que eu participei. Copa de Elite, desculpa esse tiro. Mas o Mion atuando como uma versão bizarra dele mesmo, nesse sonho molhado, adolescente, infanto-juvenil de sua própria criação é bizarro. E a gente sabe que o ídolo dele é o Rock, não é mesmo? Certo? Um boneco que não existe, não é mesmo? E aí temos ele correndo no começo, não é mesmo? Pela cidade, igual o Rock num bairro tão criminoso que ele nunca andaria na vida real, não é mesmo? Só com uns 30 segurança. Ih, queria segurança, meu. E aí uns moleques, não é mesmo? Começam a zoar ele na academia quando ele chega, não é mesmo? Porque ele tá velho demais e tá tentando meter esse filme pra gente. E aí a gente recebe uma das primeiras aulas, galera, do nosso professor Mion Tuplex, certo? Que hidroginástica. É um exercício real, meu. Fisioterapia, aliás, se você faz direito, é treino, viu? E aí, não é mesmo? Ele fica putaço com esses dois adolescentes e ameaça enfiar a porrada neles, certo? Em vez de ter alguma tirada esperta, não é mesmo? Não é cheio delas? Ah, mas esse é o personagem. Desculpa. E eu vou te falar, tudo filmado igual uma novela dessas horrorosas da Record, super iluminado, sabe? Aquela luz que faz tudo parecer um salão de beleza esquizofrênico. Mesmo quando tá escuro, é igual isso aqui. Imagina, se tudo fosse iluminado assim, o tempo inteiro. Senhoras e senhores, todo o dinheiro do Luciano Huck foi pra cá. Tchau! Tudo é tão idiota nesse filme, certo? Que esse cara usa óculos, o agente inescrupuloso do Mion, certo? Num ambiente totalmente fechado. E ainda faz uma pergunta para pessoas que nem entraram na sala. Quando é que você vai comprar uma máquina de café expresso aqui? Nunca. É Mamonas, tudo de novo. E aí esse agente escroto meio dele aí, certo, traz um exame de DNA de alguma mulher aí sobre um possível filho que ele teve. E aí ele meio que caga e anda pra isso. E ainda diz... Eu faço o quê?
3, 4 desses por ano. Nosso novo menino Ney. E eu sei que na cabeça dele ele quis mostrar que esse personagem é mulherengo, talvez, irresponsável, né mesmo? E vai amadurecer, talvez, no decorrer do filme. Não acontece isso. Mas esse personagem é apenas psicopata, na minha opinião. E completamente idiota. Só pelo nome você já sabe. Max Machadinha. Max Machadada. Parece nome de palhaço de luta livre mexicana. E aí ele ainda fala pro agente dele, cara, leva ela pra clínica. Isso é um diálogo. É pra gente gostar desse personagem? Você leva ela pra clínica, tem o meu sangue lá. Aí você já faz a comparação. Que espécie de personagem é esse? Ele acha que isso é maneiro? E aí logo depois ele diz que ele fez uma vasectomia 8 anos atrás. Quer dizer, então por que você tá levando mulheres pra fazer exame de DNA há 3 ou 4 anos? Se você acabou de falar que você fez uma vasectomia... Idiota. E os diálogos são aí... qualidade de excelência da novela Record evangélica pra baixo, na moral. E aí também parece que a mulher, que é mãe do filho dele nesse filme, né mesmo? Morreu porque ela não quis aparecer nessa bomba. E o filme é todo meio filmado, meio sério, né mesmo? E aí tem alguns momentos que é pra ser engraçado, eu acho. Não dá nem pra saber, certo? Mas nem é. É só meio forçado e ruim. Eu nunca te esqueci. Eu não sou a Mariana. A gente nunca se viu na vida. E ele conhece o filho dele no filme, né mesmo? Que é autista, certo? E a gente sabe que o Mion tem um filho que é autista também, defende essa causa, luta pelos direitos, não é mesmo? Certo? Mas nesse filme, com esse personagem, parece apenas um telecurso segundo grau, ruim, mal feito, didático, certo? Tentando ensinar tudo didaticamente pra plateia. Primeira coisa que você precisa aprender, tá, Max? Autismo não é doença. E não dá nem pra saber se essa criança apenas tá fingindo ser antissocial pra não ter que contracenar com o Mion. E aí parece que na fantasia bizarra essa criança já é fã dele. Você mesmo sem conhecer ele, certo? E é fã de MMA e dele e tal. Ele é fã desse lutador de faz de conta que ele interpreta nesse filme. E aí parece que ele não vai cuidar bem dessa criança. Deve ser porque ele faz 1000 abortos por ano. E também porque ele aparentemente dá whey protein pro próprio cachorro e um monte de coisa idiota desse tipo. E aí o garoto, obviamente, já chega triste, né mesmo? Porque tá nesse filme, igual quem tá assistindo também esse filme, certo? E começa a arrumar tudo na casa do Mion, nessa mansão dele na Barra da Tijuca, provavelmente, não é mesmo? E aí temos mais aulas filmadas, mal feitas, sobre o que é autismo. Obrigado, professor. E aí ele prepara, certo, um monte de balão escrotaço para receber o filho dele, né, mesmo em casa, certo? Só que aí, obviamente, ele abre a janela, certo? E entra um furacão Glória, a intensidade do vento que entra nesse quarto totalmente descabida, né mesmo? E aí faz um barulhão e aí o filho dele fica puto e ele estraga tudo. E aí logo depois, galera, mais uma aula sobre autismo e os barulhos altos. Obrigado, professor. Nada é através da ação, a plateia toda é julgada como as figuras mais burras do universo. Eu já tô muito chapado com esse cafezinho de artista. Ninguém fale comigo por 2 horas, que eu tô loucão. Chapado, isso que você está fazendo faz muito mal. Você vai morrer assim. É, galera, isso na verdade é um pensamento bem retrógrado, né? Ninguém morre por fumar um baseado. As estatísticas mostram, na verdade, que é muito pior o álcool e muito mais nocivo e que provoca muitos acidentes, muitas vezes mortais, não é mesmo? Não a nossa querida cannabis. O máximo que pode acontecer é uma ida estendida à geladeira. Nossa, Chapado, eu não era educado sobre essas questões. Toma aqui de volta. Tudo bem. Ninguém é obrigado a saber. Ele recebe essa aula da próxima peguete dele no filme, né? Simplesmente a amiga da mãe do filho dele que morreu. Estranho. E a casa desse personagem é exatamente como eu acho que deve ser a casa dele também na vida real. Cheio de foto dele mesmo, certo? Pôster dele, pintura da cara dele segurando um tigre, certo? Todas as coisas escrotas que essa galera com ego trip tem. Vamos falar, esse personagem do Mion nesse filme é simplesmente o Stifler do American Pie, só que a versão criminosa, porque aparentemente ele acha que a única preparação que ele tem que fazer pra interpretar esse papel é malhar. Não tem que fazer nada mais, atuar, nem nada. E aí ele é um solteirão convicto que faz exames de DNA, né mesmo? Dá em cima da amiga, da mãe morta, do filho dele, certo? E aí ele resolve do nada, né mesmo, criar esse filho sozinho, fazendo tudo simplesmente errado, tipo, fazer barulho alto, não saber cozinhar nada direito, botar coisas violentas que a criança odeia pra ela assistir, e a ego trip total, que o único jeito de acalmar o filho dele é com um boneco dele mesmo.
Esse é o boneco. Só que nada é engraçado nem inteligente, ele é só um melodrama mal feito, meio mexicano, certo? Telecurso segundo grau de 5ª categoria. E ó, é igual o programa que ele fazia. E tio Black, olha eu sendo um lutador, tio eu dar um choco e tchau. Quer dizer, não era dele, né? Ele copiava de algum lugar. Olha o programa que eu copiei, tio Black, de outro programa americano, tio, que eu acho que ninguém conhece, tio Black. Eu conheço. E aí depois dessa chatice infinita, ao que me parece, não é mesmo, certo? Somos apresentados ao pior UFC que o mundo já viu. Com lutas aí de Max Machadinha versus Joey Bucha Kusujo. Não é esse o nome dele, mas tanto faz, ninguém liga, é o tipo Spinebreaker. Sei lá, um nome totalmente escroto. E os comentaristas desse UFC do inferno, não é mesmo? São simplesmente Lúcio Mauro Filho e aquele careca do Zorra Total, sem a mínima graça. Cutuca carequinha. E cara, foi nessa hora até que eu me liguei que o nome do Mion é Max Machadinha. Eu nem sabia até agora. Eu falei antes, mas é porque eu escrevi o texto, mas eu nem sabia. Só foi nessa hora do filme que eu me liguei. Mas aí ele tá simplesmente numa reunião, certo? Vendo esse trailer, vendendo essa futura luta dele, não é mesmo? E aí ele tem 3 meses, certo, pra se preparar aí pra essa luta, treinando, apesar da minha dor no ombro. Tá conseguindo dar uma machadada? E todos os diálogos são meio copiados, mal feitos, de todos os filmes do Rock que já saíram, menos o 5, que é o pior. Tipo, eles falando, certo? Ele mostrando a cena da luta, ele falando, ele não é humano, o adversário dele, ele é uma máquina. Esse cara não é humano. É uma aberração, um ciborgue. Eu vou te falar, eu posso falar o quanto eu quiser, mas palavras não fazem justiça. Você tem que assista, só assista. É só a reprodução clichê sem nenhuma substância ou nenhuma alma também. E aí esse personagem é tão idiota que logo depois disso ele leva o filho pra experimentar um milkshake de whey protein e o filho quase vomita com a possibilidade de tomando isso ficar igual o pai. E aí ele novamente um completo imbecil saindo de perto do filho pra falar no telefone, apesar do filho estar usando fone de ouvido. E aí o filho, não é mesmo? Depois disso ele acaba entrando num portal diretamente pra 1990, hein? E no arcade, certo? Que nem existe mais, certo? E aí 2 valentões típicos de algum filme americano idiota desses, 2 crianças valentonas, não é mesmo? Começam a tirar uma onda com a cara dele. Claro, e aí dá uma merda federal e aí o Mion chega, certo? Enfia a porrada nos 2 garotos bullying, certo? Matando eles sem querer. Aí você ia ter um filme irado, né? Claro que isso não acontece. Em vez disso, ele dá um chilique com um atendente qualquer do lugar. Some daqui. Certo? Tirando a camisa na frente dele. É a parada mais ridícula que você já possa ter visto na vida, cara. E também nesse filme tem a cena do Homem de Ferro, certo? Que ele fala, te amo 3.000 pra filha. Só que de um jeito bem escroto nesse. Você que é meu melhor amigo, cara. E aí ele continua essa psicopatia, né mesmo? Dando em cima da amiga da mãe, morta do filho dele na piscina. Ele achou que isso realmente ia ser maneiro, escrevendo, certo? Por que ele não fez alguém mais perto da realidade dele, certo? A não ser que essa seja a realidade doente dele. E aí ele continua sendo uma das pessoas mais idiotas da face da Terra, ensinando o próprio filho que não gosta de violência, já foi dito, a lutar. E, nesse meio tempo, ele nem treina pra luta dele, que vai acontecer daqui, sei lá, 7 dias. Esse agente do Max Palhaçada, todo escroto, resolve criar problema do nada, porque o filho dele, ele leva o filho pra ficar na academia enquanto ele treina. Uma parada que não atrapalha em nada. Ele é só escroto pra seguir o clichê de todos os filmes onde o agente é escroto. E aí chegou a hora dele fazer uma das coisas que eu acredito que deve ser uma das favoritas dele nesse filme, não é mesmo? Fingir brigar de lutinha, de mentirinha contra algum Zé Ruela aí no treinamento. Ele deve adorar se achar o próprio John Wick. John Wick merda. John Wick merda. Ele tá treinando com um cara e eu vou te falar, eu não entendo muito de luta, certo? Mas eu chutaria que o Mion, por essas cenas, também não entende nada. Além disso, é tudo mal filmado, sem ritmo, lento, todas as lutas, sabe? Não é nem editado de um jeito maneiro, pelo menos as lutas serem maneiras. E agora, até agora, pelo menos nessa hora que eu tô vendo o filme, não tem trilha sonora. Tem um score muito do vagabundo, lá, tipo música ambiente de Chiquititas. E o treinador dele só continua falando pra ele desistir. Desiste. Igual todos falaram pra ele antes dele começar a rodar esse filme. Mas o lema dele é... E aí tem ele falando, hein? Pra você... Só nisso você já vê que eu tô certo. Desistir nunca. Juro, é uma parada assim, meio... Eu não consigo nem reproduzir de tão ruim. Desistir nunca. Ele falando pro cara.
E ele continua cuidando do filho de um jeito macarrônico. E eu vou te dizer, além de tudo, o filme nem é maneiro, é chato, meio pra baixo, todo mundo fala sussurrando o tempo inteiro, como se isso fosse atuar sério. E aí ele reclama mais sobre ter que cuidar do filho dele enquanto tá num date com a amiga da mãe morta. Eu sempre ressalto isso, porque é super estranho. Sendo que ele mesmo escolheu cuidar do filho sem ninguém pedir. Mas, beleza. E aí esse personagem é tão podre que ele quer meio devolver o filho até a luta acabar, pra ele poder treinar de cabeça solta. Por que ele só não pede ajuda? Contrata uma babá. Ele é rico. Por que ele só não faz alguma coisa? De um drama totalmente falso. E aí ele vê um vídeo, meia hora dele vendo um vídeo, certo? Ele nem teria como ter acesso, na verdade, certo? Da atriz Vanessa Giacomo, certo? Fingindo que está doente, uma doença terminal, não é mesmo? E aí gravando um vídeo de despedida pro filho, só com fundo branco, totalmente compondo aquele cenário cafona, piegas, pra você chorar, induzido. Sério, melodrama da novela da Record, de quinta categoria. Olha essa mulher morrendo, que patético. Tio Black. Eu tenho a minha machadinha também, eu sou Bento Machadinha, o B Machadinha, meu. E é claro que ele tem, Mion, esse deslumbramento idiota, né mesmo, que ele tem com a Rede Globo, e aí obviamente ele leva o filho dele pra conhecer o ator Antônio Fagundes, yay! Achando que o filho dele vai achar isso irado, mas ele meio que caga pra isso. Não, nesse delírio adolescente bizarro, né mesmo, esquizofrênico, o Fagundes é o pai do Mion, certo? Um boxeador meio aposentado, que ainda vive em uma garagem, num ferro velho, treinando. Já ouviu falar de suspensão da realidade? Impossível acontecer nesse filme. E aí ele não se dá muito bem com o pai dele, porque o pai é do boxe. Por que você não me avisou que estava chegando? E ele é do MMA, entendeu? São gerações que não... Certo? Na moral, cara. E aí tem toda uma briga de como ele renunciou ao boxe, né mesmo? E qualquer dessas merdas aí, ridículas. E aí Antônio Fagundes, galera, tem que enfrentar aí uma hora o maior desafio da vida dele, né mesmo? Que é contracenar com o Mion, dando esse texto horroroso desse filme. A verdade é que você nunca cuidou de mim. É uma cilada, Bill. E aí uma hora o Fagundes até faz a pergunta que tá na cabeça das 3 pessoas, né mesmo, que assistiram essa merda desse filme. Por que você luta? Por que você luta? Né? E eu também pergunto, por que você luta nesse filme? Mais dinheiro, você quer? Ego trip, qual é o negócio, hein? Crise de meia-idade, ou é tudo isso junto num balão de merda? Mas beleza, vamos lá. E aí aquele treinador dele lá do filme Rock, né mesmo, não quer mais treinar ele, porque ele diz que o Mion tem esse problema no ombro e ele pode morrer no ringue. Por causa disso? Quer dizer, morrer pelo ombro. O máximo que ia acontecer era o quê? O cara arrancar. Mesmo se o lutador arrancasse o braço dele fora, ele talvez não morresse, não é mesmo? Não é tão garantido. Não, você não corra a maratona, certo? Porque você tá com o pulso distendido. Você pode morrer correndo, mas não existe isso. Que órgão vital tem no ombro? Pâncreas. E aí, pra completar esse cenário de tristeza bizarro, né mesmo? A mulher também que tava cuidando do filho do Mion tá morrendo também. Olha, como se ver Marcos Mion atuando já não fosse deprimente o suficiente, não é mesmo? O filme ainda tem isso. E aí o Fagundes convence o cara a treinar o Mion de novo. Eu vou te falar, esses dois, o Fagundes e esse treinador, são os únicos que meio que prestam nesse filme, certo? Só que eles estão, não é mesmo? Não tem como você tirar água leite dessa pedra. E aí uma hora a gente tem a recriação icônica da luta Mike Tyson versus Jake Paul. Só que nessa o Fagundes ganha do Mion, não é mesmo? E aí chegou a hora, galera. A hora que o Mion mais queria nesse filme, hein? A gente sabe qual é, né? Desde o começo, a montagem de treinamento. It's the final, gotta count down. Nem a maneira. Eu vou te falar, sabe o que parece? Um vídeo de making off da G Magazine, de uma sessão de fotos. Não que eu saiba como é que é. E ainda pra completar, tocando uma música genérica do rock. Nem pra comprar os direitos de uma única música maneira de alguém conhecido pra esse momento do treinamento. Onde foi o dinheiro? No Nike? No novo Nike? Air Nikes? Olha só que máximo, que lindo, cara. E aí, galera, chegou o grande dia que o macaco deu bom dia? Não, que tá no final dessa bosta desse filme. A grande luta com os comentadores Lúcio Mauro
e cutuca a carequinha do Zorra Total. Porra, você não podia pelo menos chamar 2 amigos seus lutadores de verdade pra fazer os comentaristas? Você tinha que chamar o seu amigo do Caldeirão e um outro. Parada assim, te tira totalmente de qualquer possível imersão que você possa ter, suspensão da realidade. Se for colocar esses dois, coloca logo aqueles dois legendários, o Hulk Magrelo e o Blade. E aí, não conseguindo controlar os seus instintos de psicopata bizarro, o Stifler desse filme, pouco tempo antes da luta, ele vai correndo no hospital, tentar dar uma carcada na mina que tá morrendo, que tá internada. E eles se pegam, não é mesmo? Óbvio, no hospital, pra completar aí a novela mexicana. Senhoras e senhores, ele pegando uma mulher que tá morrendo, meu. Chat play. E aí, apesar de ter beijado a garota, tudo bem que ela tá internada, ele sai do hospital mais puto ainda. Sabe quando você sai aquele fake puto? Pronto pra luta. E aí ele simplesmente nocauteia o agente dele. Que história é essa de sair do ginásio agora? Que só perguntou pra ele onde é que você tá, que a luta vai começar. Tá demitido. Tá demitido, meu. Tá demitido. Caralho, o cara não fez nada. Ele pode até ser escroto, essa gente, que nem é, na minha opinião, mas foi pintado como se fosse, mas ele só tava perguntando onde é que você tava, a luta já vai começar. Tá demitido, meu. E aí quando ele chega, pouco tempo antes dele entrar no ringue, certo, o treinador tenta animar ele mais ainda, mostrando um vídeo de como o último lutador morreu. Sério, não dá pra inventar esse tipo de merda, cara. Aí ele vê essa porra e fala, tá bom, quer saber? Eu cheguei putaço, fiz essa cena, nocauteei o agente, mas beleza, então não vou mais lutar. Aí o filho dele, né mesmo, óbvio, diz o lema idiota dele, que ninguém sabe qual é a origem desse lema imbecil que ele criou, né mesmo? Black to play, no hard to fly. Nunca, meu. E a luta final é muito ruim. Você fala, pelo menos a gente vai ter uma luta irada. Ele pode morrer, né? A gente sabe. Se o ombro machucar muito, ele talvez morra. E aí com a Spine Breaker, nome escrotaço, por sinal, nocauteia o Mion, não é mesmo, certo? E aí acontece uma parada no filme que eu não sei, galera. Se é uma metáfora, se é imaginação. Não, eu acho que aconteceu. E nesse estágio ninguém mais se importa mesmo, só quer que acabe. Acaba, pelo amor de Deus. Mas aí ele é nocauteado e o filho dele corre da plateia, não é mesmo? Até dentro do octógono, sem maiores problemas, ninguém tenta impedir ele, certo? Aí isso, o juiz tá no 5. 5! Aí ele entra, corre da plateia até o pai caído, dentro da jaula que tá super limpa, não tem uma mancha de sangue, suor, super estéril, não é mesmo, certo? E aí se abaixa no pai caído, começa a chorar. O juiz não tá contando? Isso não conta? Ficou meio lúdico. Não dá pra saber se aconteceu. E você não vai saber, porque o filme não vai te explicar também. E também, em MMA, só nesse UFC bizarro tem contagem, porque isso nem existe. Mas acontece que eu achei que era imaginação, só que aparece todo mundo assistindo isso pela TV, e meio que chorando e comemorando. E o juiz também deixa essa porra acontecer, a plateia, todo mundo começa a aplaudir isso. Foda, cara! E aí ele se levanta, aí ele põe o braço no lugar, igual máquina mortífera, né, que ele deve gostar também. To black. Aí a luta recomeça, e aí ele nocauteia o cara em 2 segundos. Ele tá putaço. E aí acaba o filme. E aí aparece dedicado pro meu filho. Ele dá um soco na câmera e acaba o filme. E o diretor desse filme, olha aí, aparece José Alvarenga Jr. Lembrem-se desse nome, não é mesmo? Nunca consumam nada desse cara, porque a direção é tipo Mamonas pra baixo, só com um pouco mais de grana. Nossa, um dos filmes, eu até se queria zoar, mas um dos filmes mais horrorosos e equivocados que eu já vi na face da Terra. E a atuação do Mion é o cereja de merda no bolo de estrume desse filme, meu, To Black, que desgraça. Você assiste na Disney, não acredita em mim, não. Até curioso assistir. Péssimo filme, eu recomendo se você tiver um desejo suicida ou quiser que seu cérebro abaixe a inteligência dele, o QI, não é mesmo? Parada mais nojenta, horrível, lavagem de dinheiro que eu já vi na minha vida. Mas se eu tiver errado, por favor, tá aí nos comentários. E lembrem-se, tudo é fruto da minha inveja. E como eu queria estar ali, no Calderola, junto com o Mionzinho, cópia fudida dele. Essa desgraça desse filme. Tchau.